Olha, na última aula eu fiz um questionamento para vocês, né? Se com a Revolução Verde a gente tem uma maior produtividade, tem um maior controle sobre a produção e, de certa forma, a gente tem alimentos para o mundo todo consumir, todas as pessoas do mundo consumirem, por que que pessoas passam fome, né? Por que que pessoas muitas vezes não têm o que comer, né, durante um dia, durante 2 dias, enfim. Não tem, porque alimento é mercadoria, como eu já estava respondendo. Todo alimento é uma mercadoria. Então, se é mercadoria, quer dizer o quê? Que é vendido. Se é vendido, quer dizer que você precisa de dinheiro para comprar ele. E se você precisa de dinheiro para comprar ele e você não tem dinheiro para comprar ele, significa dizer que você vai ficar sem ele, né? Significa dizer que deveria haver alguma medida, alguma política, alguma ajuda governamental, pública, né? De apoio a essas pessoas que são carentes, que não têm emprego, que não têm renda, enfim. Mas alimento a gente tem para todas as pessoas do mundo consumirem, né? Mas tem esse pró aí, né? Que na verdade a indústria alimentícia, né? A agricultura, elas estão ligadas ao capitalismo. Então, se está ligado ao capitalismo, gera lucro. Tudo que gera lucro, a gente sabe que precisa de dinheiro para comprar, né? Então, tem isso aí. Tem esse empecilho. Mas, enfim. Então, o agronegócio seria tudo isso aí, toda essa cadeia produtiva, né? Que interliga a agricultura à indústria. Mas também, tanto a produção quanto a distribuição do produto, né? No mundo todo, quanto também a comercialização dos produtos no mundo todo. Ok. Aí agora a gente vai falar desse tópico aqui, né? Falando especificamente sobre biotecnologia. Bio vem de biologia, de vida, né? A tecnologia aliada à vida. Então, toda vez que a gente fala em biotecnologia, a gente está falando da utilização dos conhecimentos da biologia, né? Aplicado a uma maior produção. Seja para a questão alimentar, seja para melhorar um determinado tipo de cultura, determinado tipo de espécie animal, ou seja para melhorar o valor nutricional ou para modificar alguma coisa, enfim. Ou então também é muito utilizada para a produção de energia, né? Os biocombustíveis, enfim. A biotecnologia, ela se utiliza, ela é utilizada, na verdade, para muitas coisas, para fabricar muitas coisas. A gente vai falar um pouquinho dela agora especificamente. Então, e é outra coisa, a biotecnologia, ela ganhou força mesmo com a terceira fase da Revolução Industrial, né? Que é a revolução aí iniciada lá pelas décadas de 70, nos países desenvolvidos. Então, ela ganhou mais força ainda aí com isso. Mas é claro, a biotecnologia, ela está ligada à Revolução Verde, certo? A diversas inovações que surgiram na agricultura e na pecuária para aumentar a produtividade. Ok. Mas ela também... Por que eu disse que ela se liga com a terceira fase da revolução? Porque a biotecnologia, ela também está aliada à indústria, né? Ela também está aliada à indústria, ao setor industrial. Com o agronegócio, a gente sabe que, na verdade, o agronegócio ele surgiu com essa interligação da agricultura, pecuária também, com a indústria. Então, a biotecnologia ela também se serve para a indústria. Então, vamos lá. Desenvolvimento de técnicas, a biotecnologia serve para quê, né? Desenvolvimento de técnicas para a utilização de material biológico na indústria. Óbvio, ela serve para a indústria também. Através da transgenia, genes de espécies animais e vegetais são retirados e incorporados ao DNA de outro organismo receptor, chamado de organismos geneticamente modificados, famosos OGMs, né? Organismos geneticamente modificados. Os OGMs são uma inovação, são criações, né, da biotecnologia. Então, são espécies de animais ou de vegetais que são melhoradas ou que são criadas em laboratório. E aí, o que é que se faz? Se modifica geneticamente esse tipo de animal, esse tipo de cultura, né, que está sendo ali investigado, está sendo ali modificado. Se modifica o quê? O DNA, os genes. Então, você retira ali genes de algumas espécies e insere no DNA de outras espécies para modificar geneticamente aquela espécie ali, que vai ser chamada de OGM, organismo geneticamente modificado. Tem muita polêmica em torno dos OGMs, a gente vai falar de algumas aqui. Na verdade, tem pontos positivos, né? Teóricos, eles apontam tanto coisas positivas em relação aos OGMs, quanto coisas negativas. Mas uma coisa que as pessoas dizem bastante, no livro de vocês também aponta, é que os OGMs, eles podem, como é que eu posso dizer? Eles podem afetar a nossa saúde, a saúde humana, porque você está modificando uma espécie ali, né? E sem contar que tipo, você pode diminuir, você pode contaminar outras espécies com o surgimento de uma nova, você pode diminuir a quantidade de espécies, enfim, ele pode ameaçar do ponto de vista tanto social quanto ambiental, é claro, socioambiental.
nós fazemos parte do meio. Mas, enfim, os OGMs, existe tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos. Sendo que em relação à nossa saúde, ainda não existe nada assim comprovado 100% que os OGMs fazem mal à nossa saúde. Então, são ainda discussões, certo? Ainda não existe nada assim, ó, PayPal, tal coisa vai provocar um câncer nas pessoas, por causa que esse OGM foi feito isso e aquilo nele. Esse organismo geneticamente modificado tem isso e aquilo. Ainda não tem nada comprovado assim 100% para dizer que os OGMs eles fazem mal à nossa saúde. Mas já existem muitas pessoas estudando isso e dizem que sim, que faz mal à nossa saúde. Ok? Então, a gente vai trabalhar agora com algumas discussões. Pontos positivos e pontos negativos. O que é que pode acontecer nos OGMs? Você pode criar aí uma planta que ela seja tolerante a um herbicida. Tipo assim, você pode colocar um herbicida para proteger, para corrigir um solo, para, né, ajudar ali na maior produção. E ela pode ser tolerante a esse herbicida, essa espécie. Então, ela não vai sofrer nada se você colocar aquele herbicida ali, certo? Ela vai ser tolerante. Então, imagine consumir aí um produto que ele é tolerante a um produto químico, um produto forte. Então, você está consumindo um produto, assim, bem barra, né? Você para e pensa, vixe. Imagine você consumir um OGM, por isso que se diz que faz mal à nossa saúde. Porque você cria ali uma espécie que ela pode ser tolerante a um herbicida, a um pesticida, a um agrotóxico. Ela pode ser resistente a um inseto, enfim. Então, assim, você pode estar criando algo, assim, barra pesada, né? E a gente consome esses OGMs. Então, é por isso que existe essa discussão que os OGMs, eles fazem mal à saúde humana. Mas, vou dizer de novo, não existe ainda nada comprovado. Você pode promover também a perda da biodiversidade e a contaminação genética, né? Essa contaminação genética aqui é, por exemplo, você cultivar um OGM próximo a outras espécies. Então, pode ser que essa espécie ela seja invasiva e acaba afetando o desenvolvimento de outras espécies que nem sejam geneticamente modificadas, entendeu? Pode acontecer isso também. Ou elas podem promover também uma perda de biodiversidade, se essas espécies aí, perda de variedade de espécies. Se elas forem uniformizadas, vou produzir só isso. Então, pode haver uma perda de biodiversidade também, de variedade de espécies. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Esse tópicozinho está na página 104 de vocês. A polêmica mundial em torno dos OGMs. Está falando aqui que os OGMs eles já são uma realidade para a gente desde a década de 90, né? Que o homem começou a produzir cada vez mais. E onde se mais produz OGMs, organismos geneticamente modificados no mundo, são nos Estados Unidos, né? É tanto que foi feito um protocolo, não sei se tem aqui. Deixa eu ver se coloquei aqui. Não, tem não. Mas eu vou falar. Tem um protocolozinho chamado Protocolo de Cartagena. Esse protocolo ele foi feito, é um protocolo de biossegurança. Entrou em vigor no ano de 2003, no mundo todo, né? E aí todos os países que são grandes produtores agrícolas e da pecuária também deveriam assinar, né? Esse protocolo aí, o protocolo de Cartagena, porque ele promoveria um certo cuidado maior em relação à nossa saúde, a produção, mas ligada também à nossa saúde. Esse acordo internacional disciplina a movimentação, o manejo e a utilização dos transgênicos no mundo todo, com o objetivo de evitar efeitos adversos na exploração da biodiversidade e também em relação ao nosso consumo. Aí o que é que aconteceu? Os Estados Unidos não assinou o protocolo de Cartagena, né? Esse protocolo que cuida melhor dos OGMs, né? Que se interliga mais com os OGMs. Os Estados Unidos não assinou por quê? Porque eles são o país, na verdade, que mais produz OGMs no mundo. Eles são líderes na produção agropecuária no mundo, né? Principalmente a agricultura. É uma agricultura muito mecanizada, muito moderna, muito tecnológica. Mais. Aí outro ponto aqui que não está abordado nesse slide é essa questão das grandes corporações transnacionais. A gente sabe que as grandes corporações transnacionais, elas ficam com a maior fatia aí, com a maior grana dentro desse ramo de agronegócio, né, no mundo todo. E a gente sabe que como é que elas ganham esse dinheiro todo, professora? Como é que essas grandes transnacionais elas conseguem pegar grandes fatias do bolo nesse ramo de agricultura e pecuária? Porque grande parte do que elas investem quem mais investe em pesquisa, em inovação,
nessa área de biotecnologia, para a produção de novos produtos, ou então para melhoramento de espécies, enfim, seleção de espécies, de raças, enfim. Quem mais investe são as empresas transnacionais, certo? No mundo todo. Então, elas ficam com o quê? Elas ganham tanto com o quê? Se são elas que mais investem. Elas ganham com os royalties que são cobrados para você utilizar a tecnologia delas. Se você quiser utilizar a tecnologia de produção de uma empresa do agronegócio, né, uma empresa transnacional do agronegócio, você precisa pagar royalties, que a gente fala que é money, para utilizar a tecnologia dela. Então, elas ganham com isso. Elas também produzem muitos OGMs que tem um componente que a gente chama de terminator. O que é esse terminator? Muitas empresas transnacionais criam OGMs, plantas, que são organismos geneticamente modificados, que elas são espécies estéreis. Então, elas não produzem sementes. São plantas que não produzem sementes. Então, significa dizer que você fica sempre suscetível a comprar mais semente, mais semente, mais semente. Porque grande parte dessas empresas transnacionais que produzem OGMs, elas produzem OGMs de plantas estéreis, para que elas não cedam ali sementes para você cultivar mais. Entendeu? Então, você vai sempre comprar mais sementes, mais sementes, mais sementes das empresas transnacionais. É assim que elas lucram tanto. Elas lucram tanto vendendo sementes e lucram bastante também com a tecnologia, né, do modelo de produção delas, que elas vendem também tecnologia. Então, com os royalties, né, com o money da tecnologia que você utiliza. Então, é por isso que elas são aí chefonas, né, no comércio internacional, nesse ramo de agronegócio. Agora a gente vai falar de produção da pecuária, né? Produção pecuária. A gente sabe que a pecuária é a criação de animais. E a pecuária ela teria surgido juntamente com a agricultura, né? Quando o homem passou a se fixar na terra, passou a se sedentarizar, a se tornar sedentário, um animal sedentário, ou seja, se fixar, teria surgido aí ele tanto se fixou por causa da agricultura quanto por causa da domesticação de animais. Então a gente vai ver que por isso que esse capítulo ele se chama agropecuária, né? Junta agricultura com pecuária, porque a gente vai ver que a origem das duas atividades elas estão muito interligadas, porque geralmente quando o homem se fixou, geralmente não, o homem se fixou no solo, se sedentarizou por causa da agricultura, mas também por causa da pecuária, da domesticação de animais. Isso permitiu, essas duas atividades, permitiu a fixação do homem. Então, são atividades interligadas, de certa forma. E são atividades muito antigas, né? O que mais? Sim, aí outra coisa. Para que o homem criava animais no passado? Criava para quê? Para consumo da carne, consumo do leite, se via para, de certa forma, para momentos de frio intenso, se via para vestuário, o animal se via também como transporte, se via e serve até hoje, né? Serve até hoje. Sendo que hoje em dia os animais também são muito utilizados para geração de energia, também, matéria orgânica para geração de energia. Também são utilizados, infelizmente, para vestuários, são utilizados para transporte e para alimentação. E para fabricação aí de vários outros produtos. Aí aqui dentro da pecuária, dentro da criação de animais, a gente vai ver que existe esses 4 tipos aí de criações, né? Existe a criação em forma de pastoreio, que é quando você cria o animal de forma solta, né? Em grandes áreas. A atividade mais antiga da pecuária, a atividade mais antiga é o pastoreio. Aí dentro da atividade de pastoreio, a gente vai ver que quem pratica pastoreio são as pessoas nômades, são as pessoas que ficam circulando, geralmente de um local para o outro, são os nômades, né, que criam os animais e ficam levando os animais de um local para o outro. E o livro cita alguns exemplos aqui de pessoas nômades, né, que praticam pastoreio. Atividade mais antiga, constituída de rebanhos criados em áreas de pastagens naturais. Pastagem natural, não fala isso. Pastagem natural, ou seja, o homem não artificializou aquilo ali para criar animais. E exemplos, né? Como eu falei, os lapões, que vivem no extremo norte da Europa, os beduínos, nos desertos do Oriente Médio e norte da África. Esses beduínos foram que disseminaram a religião islâmica. Os tuaregues, na região do Saara, né, no norte ali da África, e os mongóis, na Ásia Central. Eles praticam pastoreio, ou seja, criação de animais de forma solta, mas eles são nômades, e em pastagens naturais, ou seja, o homem não artificializou aquele meio ali não.
Aí o que seria uma pecuária extensiva, uma pecuária semi-extensiva e uma pecuária intensiva. Geralmente a gente fala só de dois. A gente fala muito de pecuária extensiva e pecuária intensiva. E são bem nítidas a diferença, bem nítidas as diferenças aqui entre a extensiva e a intensiva. A semi-extensiva seria o quê? Seria meio que uma interligação. Seria você criar animais de forma livre, solto, mas nos períodos de estiagem, de secas, você prender o gado em estábulos, né, para você controlar ali aqueles animais, para que eles não morram também, né? Enfim, semi-extensiva se dá bastante em áreas áridas e semiáridas do globo, certo? O que seria a pecuária extensiva e a pecuária intensiva, Ana Beatriz? A pecuária extensiva é quando o gado é criado solto, livre, geralmente em extensas propriedades, certo? Extensas áreas. Ele é criado solto, livre. Não se utiliza muita tecnologia, né? Não se aproveita os hectares de terra, enfim, porque é criado solto, livre. E geralmente o gado extensivo, que é criado de forma extensiva, é bem utilizado mais para a produção de carne. E o gado intensivo é mais utilizado para a produção de leite, certo? Tem essa diferençazinha também. E quando o gado é criado de forma intensiva, significa dizer o quê? Significa dizer que existe ali, naquele modo de produção, naquele modo de criação, um maior cuidado, um maior aproveitamento do espaço. O animal é criado de forma confinada, ele fica confinado no espaço. Você adiciona mais tecnologia na produtividade, seleciona as melhores espécies, cruza ali, faz o cruzamento das melhores raças, enfim, tudo visando a maior produtividade. Então, quando eu falei que geralmente a pecuária intensiva se dava mais para a criação de leite, é verdade, mas é claro que tipo, também se dá para a produção de carne, mas geralmente a gente utiliza mais para a produção de leite, certo? Está ligada à indústria de laticínios aí. A pecuária intensiva está bem ligada à produção de laticínios. Mas também produção de carne, não esqueça. O que mais? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. A produção de carnes foi atividade, sim, tem isso aqui no livro de vocês. A produção de carnes foi a atividade da agropecuária de maior expansão nos últimos 50 anos. Ana Beatriz, por quê? Porque a atividade da agropecuária que mais cresce é a produção de carnes de animais para vários fins, não só carne, mas leite, enfim, outras coisas. Por que a produção de carnes é a que mais cresce no ramo da agropecuária, no mundo todo? Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com as melhorias no processo de produção, no maior controle da produção, tem a ver com transporte de carga, que hoje em dia é feito, carga viva. Vocês já viram o transporte de carga viva alguma vez? Carga viva? Já viram transporte de carga viva? Oi? Já em granja. Já? É horrível. Transporte de carga viva. É horrível. Principalmente quando eu vi até uma reportagem desse. Quando os animais eles são colocados em muitos em navios, né? Em áreas assim bem com pouca ventilação. Geralmente muitos morrem no percurso, porque as condições de transporte são altamente precárias, são horríveis. Mas o livro de vocês aponta que isso é uma vantagem. E, assim, é vantagem para quem? Para o capitalismo. O transporte de carga viva é possível hoje em dia, foi aumentado, vem sendo ampliado com o tempo, mas quando você olha a condição do animal, de vida do animal, o percurso daquilo ali, eu vou usar uma palavra, desumanizante. É horrível o transporte de carga viva. Mas, enfim, quando eu falo dessa parte de pecuária, eu sempre mostro para os alunos como é que a carne chega no nosso prato. Porque eu acho essencial você não ser uma pessoa alienada. Tipo assim, as pessoas não falam só das coisas positivas da agricultura e da pecuária, mas não fala aí o que é que essas espécies elas sofrem para que eles cheguem até o nosso prato. Né? Hoje em dia a gente vai ver que tipo, a gente consegue produzir mais carnes. Por quê? Porque existe um controle maior, porque os animais, o tempo de engorda é mais rápido, eles engordam mais rápido, eles geralmente tomam muitas proteínas, tomam muita coisa, são ingeridos muitas coisas para que eles cresçam mais rápido, tenham um menor tempo de vida e para que a carne seja batida, né? Para que eles morram mais rápido. Então, assim, é muito triste e cruel o processo produtivo da carne até chegar ao seu prato.
quando chega no seu prato, você acha a coisa muito bela, muito bonita, muito legal, cheirosa. Eu costumo dizer que eu nunca fui apaixonada por carne. Sempre carne foi a menor parte do meu prato, a menor coisa do meu prato. Porque eu não sabia, na verdade, como é que a carne chegava no meu prato. Quando cheguei no terceiro ano do ensino médio, que um professor passou um documentário sobre como a carne chega no meu prato, eu deixei de comer carne faz 10 anos, porque eu terminei o ensino médio em 2010. Foi a aula da saudade de geografia minha. Esse professor colocou lá o documentário Como a Carne Chega ao Prato. E aí foi decisivo para mim. Eu já não tinha muita, não tinha muita, como é que eu posso dizer? Fama de comer carne. Eu já não comia muita carne. E aí, quando eu vi como é que a carne chegava no meu prato, eu aboli, assim, comecei a abolir de vez a carne do meu prato. Eu fiz de forma gradativa. E eu ainda venho fazendo até hoje, viu? Porque, na verdade, eu ainda preciso me livrar dos processados, que eu não consegui. Mas eu venho tentando, né, ao longo desses 10 anos, comer cada vez menos, né, derivados, coisas relacionadas a carnes. Porque quando eu vi como é que ocorre todo o processo produtivo até chegar no meu prato, lindo, cheiroso e gostoso, eu vi que não, isso não quero isso para mim, não. Deus me livre. Mas, enfim, eu não queria influenciar vocês, mas já estou influenciando, né? Geralmente, quando chega nesse capítulo aqui, eu passo um documentário. E aí, eu não sei, eu acho que não vai dar tempo de passar para vocês, não. Mas eu queria que vocês fizessem uma pesquisa. Façam uma pesquisa, como é que a carne chega ao prato de vocês. Tem um documentário bem famoso, não sei se está no Netflix, na Netflix. Conspiração, né? Conspiration. Já ouviram falar? Deixa eu ver aqui. Não. Enfim. Ou eu troquei o nome, mas é uma coisa do tipo. Eu vou procurar. Aí mostra bem direitinho como é que a carne chega ao seu prato. Mostra também que a produção da pecuária afeta o aquecimento global, porque quanto maior a quantidade de animais, de gado, mais eles emitem metano para a atmosfera. Tipo, tá ligado com o aquecimento global também, né? A produção da agricultura. Enfim, agricultura e pecuária. No caso desse caso, não é agricultura não, né, Beatriz? É pecuária. Sim, então, ó, produção extensiva, produção intensiva. E semi-extensiva seria o diálogo entre as duas, né? Entre extensiva e intensiva. A produção intensiva é mais ligada às grandes corporações, né, internacionais, que elas adicionam mais tecnologia na produção intensiva. Tem um controle maior das raças, do que pode afetar ali a criação de animais, enfim. Apesar das... Sim, eu estava falando disso aqui, ó. A produção de carnes foi a atividade agropecuária de maior extensão nos últimos 50 anos. Sim, ok. Por causa do transporte de carga viva, que é feito hoje de forma mais ampla, transportam-se mais animais em uma única viagem. O que mais? A gente consegue transportar também alimentos perecíveis, como carne, né, no geral. Que mais? O livro destaca outras coisas. Carne congelada, derivada de leite. A gente consegue transportar a extensas distâncias também, hoje em dia sem muita dificuldade, porque as tecnologias permitem isso. De certa forma, isso promoveu uma interligação, né? Tipo assim, aumentou ainda mais a produção da agropecuária, porque a gente consegue mandar produtos de um país para o outro, e esse outro país sendo distante geograficamente. Então, de certa forma, por que a produção de carnes ela vem crescendo? É uma atividade que cresce tanto. Tem a ver com isso também, com o transporte de carga viva, mas também o transporte de alimentos perecíveis a longas distâncias, que é possível também. Apesar das tecnologias, a pecuária tradicional é responsável pela sobrevivência de cerca de 70% da população rural pobre do mundo. E como eu falei, grande parte do que a gente come, do que a gente se alimenta, né, consome aqui em Caicó, em qualquer outra parte do nosso país e localmente no mundo, a gente vai ver que é produzido por pequenas famílias, tipo frutos de trabalho familiar, agricultura familiar. Grande parte do que a gente produz. Aquelas frutas que a gente acha linda e maravilhosa no supermercado, na feira, aquilo ali geralmente é um produto que no mercado internacional não é vendido, não é exportado para o mercado internacional. Por quê? Porque para o mercado internacional são agriculturas como é que eu posso dizer? Agriculturas intensivas, altamente controladas, perfeitas, no produto ele tem que estar perfeito, em perfeito estado, lindo, não pode se estragar rapidamente, enfim. Geralmente o produto que a gente consome é um produto fruto da agricultura familiar, feito por vovô, por alguém próximo em sítios, eles produzem e vendem aqui na feira, né?
por isso que diz isso aqui, ó, apesar das tecnologias, né, nesse ramo de agricultura e de pecuária, a pecuária tradicional ela é responsável pela sobrevivência, mas não só a pecuária, a agricultura também, pela sobrevivência de cerca de 70% da população rural pobre do mundo. Por quê? Porque a gente ainda consome bastante, certo? Embora existam muitas tecnologias. Mas a gente sabe que o produto de fruto de alta tecnologia é um produto geralmente mais caro, né? Então, por isso que muitas pessoas, muitas famílias ainda conseguem sobreviver da agricultura e pecuária, vendendo esses produtos, o excedente. Deixa eu ver. O comércio mundial de produtos agrícolas e a produção de alimentos. Aí tem uma tabelinha no livro de vocês, né? Diz assim, ó, evolução da produção nos Estados Unidos, China, Índia, Brasil e mundo em 2014 e 2015, em milhões de toneladas, que no caso aqui seriam os países que mais produzem, né? Que mais produzem, em milhões de toneladas. Então tem aqui, ó, milho, aqueles alimentos que eu falei que são geralmente grande parte do que a gente consome de calorias, né? Vem deles, milho, trigo, arroz, e aqui eles colocaram a soja. Aí, Estados Unidos, China, Índia, Brasil e o mundo. Comparação com o mundo todo. Participação destes países no mundo, ó. 68%, quando você junta aqui, ó, 68%, juntando aí a participação destes países em relação ao mundo todo. Milho, o trigo, o arroz, a soja, olha aí, e o total. Estados Unidos, maior produtor mundial, ó, de milho, de trigo não, maior produtor mundial de trigo é a China, aí arroz, China também, soja, aí vem, né, Estados Unidos. Estados Unidos, seguido por Brasil, né, segundo maior produtor mundial de soja do mundo. Geralmente fica aí, pá, pá com os Estados Unidos também, Brasil, nesse ramo de soja. Aí, que mais aqui pra gente analisar? Milho, trigo, total produzido, né, aqui embaixo. A gente vê que o maior produtor mundial desses, quando junta esses alimentos, esses quatro alimentos, esses 4 tipos de culturas, milho, trigo, arroz, soja, quem mais produz são os Estados Unidos, seguido por China, aí Índia e Brasil, né? Os 4 maiores produtores. Ok. Vamos para aqui. A produção e a comercialização de produtos agropecuários são controladas por companhias transnacionais, que a gente já falou, né, disso, já falou. E, na verdade, quem controla a produção e a comercialização, a distribuição de produtos, na verdade, são as empresas transnacionais do ramo aí de agronegócio, ó, que procuram influenciar na criação de leis que as beneficiem. Esse aqui é o lado desigual, né? Porque elas controlam a produção mundial, produção, circulação, distribuição, comercialização de produtos. Então, se elas controlam, de certa forma, elas têm muito poder. Sim, elas têm muito poder. E por terem muito poder, geralmente essas empresas transnacionais, elas têm muita força dentro de alguns países que são grandes produtores de produtos, né? Elas acabam aí colaborando para que, dentro desses países, se criem leis, né, ou modifiquem leis para beneficiar elas, a maior produtividade delas. Como, por exemplo, o Brasil, né, que é um país que a gente sabe que tem o setorzinho do boi, o setor da agricultura, né, na nossa Câmara. E aí, de certa forma, eles acabam se beneficiando, né, com a criação de leis. Em países em desenvolvimento, no caso nosso, com disponibilidade de terras, o bom desempenho e a modernização do agronegócio são, em grande parte, anulados pelos baixos preços das commodities no mercado internacional. Isso aqui é um lado negativo, porque a gente sabe que o que é uma commodity? É um produto do primeiro setor da economia. Toda commodity é um produto do primeiro setor da economia, que geralmente é um produto um pouco mais barato a nível internacional, como o milho, trigo, arroz hoje não no Brasil, né? Mas a soja, enfim, são produtos aí que são mais baratos do que produtos industriais. Então, países em desenvolvimento que são tipo o nosso, né, que produzem bastante produtos do primeiro setor da economia, commodities, são países que não são tão desenvolvidos, sua economia não é tão desenvolvida, porque geralmente esses produtos que são vendidos para o mercado externo
são produtos baratos, são produtos que não se comparam a produto industrial, com alta tecnologia, enfim. Então, de certa forma, nós temos muita terra? Temos. Para produzir muita coisa? Temos. Mas lembre que esse produto, ele não vai ser um produto muito caro, então ele não vai render ali muito money, muito dinheiro. É por isso que está falando desse aspecto aqui meio que negativo, né? Em países em desenvolvimento, como o nosso, com disponibilidade de terras, o bom desempenho e a modernização do agronegócio é legal, em parte, ele anula cadê? Em parte, são anulados pelos baixos preços das commodities. Tipo assim, eu tenho um setor moderno na agricultura, na pecuária, tenho. Adiciono tecnologia, adiciono, mas esse produto não é um produto muito caro, então não vai render muita lucratividade, né? Para enfrentar a depreciação dos valores dos produtos agrícolas, a depreciação, digamos assim, o baixo valor, né, dos produtos agrícolas. Para enfrentar esse baixo valor dos valores, esse baixo valor dos produtos agrícolas, os países desenvolvidos oferecem a seus agricultores subsídios estatais para ajudar, né, na produtividade e também na competitividade a nível internacional, para garantir certa estabilidade dos preços, além de impor barreiras tarifárias e sanitárias para a importação de produtos agropecuários de países em desenvolvimento. E aí, de certa forma, esse subsídio, essa ajuda financeira que muitos países desenvolvidos dão ao seu setor de agropecuário é uma ajuda boa para quem produz dentro desses países. Mas é ruim porque, por exemplo, a nossa soja poderia ser mais vendida para os Estados Unidos. Exemplo hipotético. A nossa soja, que poderia estar sendo mais vendida para os Estados Unidos, ela não chega a ser tão vendida, por quê? Porque lá dentro dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos dá dinheiro para os agricultores produzir mais e um produto mais competitivo a nível internacional. Então, acaba afetando a nossa produção e a nossa comercialização, tá entendendo? Esses subsídios estatais são muito discutidos no contexto daquela agência da ONU, como é o nome? Da OMC, da Organização Mundial do Comércio, é bem discutido, né, em relação a isso, porque, de certa forma, acaba afetando a economia dos países que são em desenvolvimento, né, tanto os menos desenvolvidos quanto os que são emergentes. Acaba afetando. O que mais? Ver se falta falar mais alguma coisa desse tópico. As commodities. Aí aqui tem um parágrafozinho que fala do Brasil especificamente, né? Diz assim: o Brasil, além de possuir o maior rebanho bovino, a gente tem mais boi do que gente no Brasil, mais frango do que gente também. Eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês na outra aula, o nosso censo agropecuário, salvo engano, ele é de 2017, que o IBGE ele faz. O IBGE também faz censo agropecuário, faz censo da população e faz censo agropecuário também. E a gente sabe, né? Tem mais boi do que gente no Brasil, tem mais aves do que gente no Brasil, enfim. Então, diz aqui, o Brasil, além de possuir o maior rebanho bovino, lidera o mercado mundial em 6 produtos agropecuários. O Brasil lidera a produção de 6 produtos agropecuários, como o café, o açúcar, suco de laranja, soja, mas a gente viu que aqui não está liderando não, né? Mas fica aí em disputa com os Estados Unidos. Soja, carne de frango e celulose. São os produtos aí que são mais competitivos, os produtos que o Brasil mais exporta nesse ramo de produtos agropecuários. Café, açúcar, suco de laranja, geralmente é um suco de laranja bruto, viu? Sem estar ali fechadinho na caixinha. Soja, carne de frango e celulose. De acordo com a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil possui um índice de desenvolvimento agrícola superior à média mundial, verdade. Com domínio de tecnologias sofisticadas, apresentando a agroetec, né, agroepop e agroetudo. Com domínio de tecnologias sofisticadas, apresentando a maior produtividade agrícola na América Latina e Caribe, com um crescimento médio de 3,6% ao ano. É por isso que se fala tanto de agroepop, agroetec e agroetudo. Agroepop, agroetec e agroetudo, para quem? Para quem é grande produtor. Porque quem é pequeno produtor, agro não é pop, agro não é tech e agro não é tudo, né? Agro é só um meio de sustento e nada mais. Porque a gente sabe que esse slogan aí é um slogan que é vendido para o Brasil, que na verdade serve para as grandes empresas e não para o pequeno produtor, que precisa produzir seus produtos, não tem dinheiro para investir na produção, né? É financiado pelo Estado muitas vezes e compete com esses grandes produtores aí. Então, agro é pop, agro é tech para quem? Para mim, pequeno produtor, para você, que é dono de uma empresa gigantesca e que ainda é beneficiado por políticas governamentais. Aí tem aqui, né? Em países em desenvolvimento, com disponibilidade de terras, que é o que está aqui,
fala dessa questão aí das commodities, né? Que muitas vezes tem um setor moderno de agricultura e pecuária, mas, na verdade, os preços das commodities são muito baratos, então não compensa no final do mês, digamos assim, a lucratividade. Se em 1900 o comércio de produtos agrícolas no mercado internacional representava 57% das transações efetuadas, esses produtos foram perdendo a participação para os bens manufaturados, combustíveis e minérios. Né? Em 2017, o comércio de bens manufaturados representou mais da metade das transações comerciais efetuadas no mundo, enquanto os produtos agrícolas representam apenas 10% das exportações. Ou seja, o livro ainda aborda a questão de que os produtos frutos da agropecuária, eles vêm meio que perdendo ali lugar para os produtos manufaturados, industrializados. O que isso chega a ser mais uma coisa negativa para aqueles países que são mais voltados para essa questão da agricultura e pecuária, como o nosso, né? Que é um país que agro é pop, agro é tech e agro é tudo, né? Que a agricultura e a pecuária é muito importante para a nossa economia, para o nosso PIB. Aí aqui tem um esquemazinho, né? Mostrando exportações mundiais por fator agregado. A gente vai parar por aqui. Na verdade, ela já está acabando mesmo. E eu continuo amanhã, na página 110, né? Falando sobre subsídios estatais nos países desenvolvidos, que é o que eu já estava falando, na verdade. Vamos dar uma aprofundada. Prontinho. Alguma dúvida até então? Querem falar alguma coisa? Não? Pois até amanhã. E cheiro no core. Bye, bye.